Olá, hoje eu vou falar de Amós 2. Vou continuar a anunciar o juízo de Deus sobre as tribos que compunham a nação de Israel, por causa de se desviarem dos caminhos, dos preceitos do Senhor. E ele começa dizendo: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Aqui, depois do capítulo 1, pronunciar como recairia o juízo de Deus sobre algumas cidades do Reino do Norte, ou seja, das tribos que formavam a nação de Israel, tais como Damasco, a Filístia, que na verdade a gente conhecia por Gaza, que é aquela cidade que fica na costa do Mediterrâneo, Tiro, Edom e Amon. Agora o capítulo 2 inicia mostrando que assim como Deus tratou com essas 5 outras cidades, agora ele vai tratar com uma outra, que faz parte ainda de Israel, que é Moabe. E Moabe seria tratada porque o rei e os soldados, eles não ficaram satisfeitos com a invasão de que eles fizeram a Edom. E uma vez que quando eles invadiram Edom, eles souberam que o rei já havia sido morto, já havia sido enterrado, por outros quesitos que se deu na nação a qual ele governava, eles foram tomados por raiva, por ódio, e isso fez com que os soldados, tirassem o corpo do rei que já havia sido enterrado, que já estava apenas nos ossos, e que os seus ossos fossem queimados até virar cinza, o cal, que eles fossem completamente derretidos. E essa postura, ela desagradou em muito ao Senhor, porque demonstrou um profundo desrespeito e profanação a um corpo já sepultado. Eles não se contentaram em saber apenas que aquele rei estava morto. Eles tiveram que tripudiar em cima daquele corpo já sem vida, que só existia os ossos. E isso mostrou completa insensibilidade e indignidade com que eles tratavam a vida humana, a ponto de não querer deixar que nem os ossos da pessoa tivesse paz após de morto, ele tivesse um lugar de descanso, porque uma vez que tirou da cova e foi queimado, não haveria nada para que houvesse ser enterrado. E o texto continua dizendo: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras o enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Ora, o profeta Amós, ele era da parte da nação de Judá, que também era composta pela tribo de Benjamim, conforme dito no capítulo 1. O Senhor tirou Amós de Judá, fez com que ele fosse para Israel e ali, em Israel, entregasse as mensagens que ele iria destruir aquelas cidades porque elas se portavam mal. Mas Deus mostrou que assim como ia tratar com Israel, ele trataria com a própria nação da qual
o profeta fazia parte. E isso fez com que o profeta voltasse e entregasse uma mensagem ali em Judá. Deus trataria as pessoas, e a diferença é que não era por algo específico como que eles fizeram contra os povos vizinhos, assim como as demais nações lá de Israel fizeram. Mas eles mesmos seriam tratados por eles terem rejeitado as leis da aliança que fora firmada pelo Senhor Deus com Abraão, Isaque e Jacó, a qual eles vieram como descendentes, e não terem guardado os estatutos que foram estabelecidos por Deus. E uma vez que Judá não observou as leis da aliança, nem os estatutos do Senhor, ou seja, que Judá passou a andar sobre a terra conforme os seus antepassados, mostrando a identidade de povo escolhido, de nação separada, uma nação que temia e obedecia os mandamentos estabelecidos por Deus. Uma vez que Judá abandonou este estereótipo e essa vida íntima com Deus, Judá, ao ter rejeitado os princípios de sua identidade como povo de Deus, ela se tornou como uma das demais nações, seguindo culturas pagãs, dada a exploração ao próximo, as enganações proféticas, que são as falsas profecias, as falsas entregas de mensagem, dizendo que era Deus que havia mandado ser entregue, quando Deus não mandou avisar mensagem alguma. Então, uma vez que eles se portaram assim, Deus enviaria fogo sobre Judá, e isso consumiria os seus castelos, como toda a cidade, ou seja, desde a parte mais alta na classe social, que eram os reis ou os nobres. E o texto continua dizendo: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízos vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome e se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas e na casa do seu Deus. Bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles os amorreu, cuja altura era como a do cedro e como era forte como carvalho. E destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profeta, e dentre os vossos jovens nazireu. Isto não é isto assim, filho de Israel? Diz o Senhor: mas vós aos nazireus deste a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Essa parte aqui do texto mostra que o Senhor Deus também julgará Israel como um todo, os habitantes da nação, pela ganância de seus corações, que imputaram sobre o povo, os israelitas e as nações próximas, uma opressão injusta sobre as pessoas, e pela imoralidade com que estes agiam, uma imoralidade ao ponto de um pai e um filho coabitarem com a mesma mulher, ou seja, dos dois manterem relacionamento conjugal com esta, sem levar em conta
o vínculo familiar que eles tinham. Eles profanavam assim a pureza do matrimônio e pela idolatria aos deuses pagãos. E a pior parte de tudo é que os juízes, eles não atendiam às causas conforme as necessidades de cada causa, mas atendiam à causa conforme aqueles que estavam envolvidos nela podiam pagar-lhe propinas, corrupções. Se a pessoa ela era mais farta em dinheiro, ela só ganhava a causa, e às vezes o necessitado perdia o que lhe era de direito e ainda se via obrigado a pagar indenização à outra parte. E quando fala que perverteram o caminho dos mansos, e coabitaram um pai e um homem com a mesma mulher, aqui está falando novamente da violação da santidade do casamento. Mas a parte que mais fica triste é quando diz que profanaram o santo nome do Senhor, em que deitam ao pé de qualquer altar as roupas empenhadas, a casa de Deus. Porque naquela época, as pessoas pobres que não tinham dinheiro para pagar às vezes as suas ações, o que elas faziam? Elas prometiam que se elas ganhassem aquela causa, elas pagariam com o dinheiro que recebessem. Todas as palavras, elas davam como garantia a roupa do próprio corpo. E como muitas vezes os juízes eram comprados, esses acabavam perdendo as suas causas, eles perdiam inclusive a roupa do próprio corpo. E essas roupas ficavam jogadas no altar. E lá no altar, ali, em cima dessas roupas, que ficava debaixo das imagens dos deuses pagãos, muitas vezes eram cometidos atos sexuais em ofertas ao deus pagão. Eram cometidas promiscuidades. Eles mostravam assim um profundo desrespeito com aquela pessoa em que o único bem que ela tinha era aquela roupa, sendo que pela lei que havia firmado nos estatutos do Senhor, mesmo que a pessoa se pusesse por credora, na noite ela tinha direito a ter sua veste restituída para poder dormir, uma vez que ela só tinha roupa para dormir sobre ela, mesmo que durante o dia ela tivesse que disponibilizar a roupa ali para aquela pessoa que fosse o seu credor. Fato é que à noite ela tinha direito a receber de volta, mas isso não estava sendo observado. E além do mais, mostra que o Senhor cuidou tanto desse povo, que fez com que eles saíssem do Egito. Deus cuidou deles na travessia do deserto, fez com que eles chegassem à terra prometida, e ali, que estava sendo habitada pelos amorreus, Deus os expulsou dali, para que eles pudessem assumir a terra que Deus havia prometido. Deus só exigia que eles ensinassem os seus filhos a se manter nazireu, homens que eram dados à pureza sexual, a pureza de não contaminar-se com vinhos, a contaminar com coisas que eram tidas pagãs. E os profetas para ensinar a palavra de Deus, e nem isso estava sendo observado. Atitudes que demonstram que Israel se esqueceu realmente de sua origem, de quem ele verdadeiramente era. E em vez de cumprir o estabelecido e viverem a prosperidade, sabendo que foi Deus que dava tudo aquilo que eles tinham, eles passaram a imaginar que uma vez que eles saíram do deserto, que eles conquistaram a sua terra e ali habitavam, Deus não mais exigiria nada deles.
Não era Deus quem mais supria as suas necessidades, mas a força de suas mãos. Isso mostra que eles deixaram que os seus filhos fossem contaminados pelo outras formas de adorar, e ainda calaram a boca daqueles que tinham a obrigação de apregoar as verdades para o povo. E o texto continua dizendo: eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixe. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Aqui, o capítulo 2, ele encerra com o profeta entregando a mensagem de que o Senhor, ele fará um tratamento com o povo de tão grande forma que não haverá como ninguém escape da punição severa que Deus fará sobrecair e sobrevir sobre o povo. Tudo isso porque eles não valorizam e não respeitam Deus. Eles não têm amor e compaixão do seu próximo, principalmente do pobre e dos necessitados. Ou seja, o julgamento de Deus virá sobre Israel, os que se achavam ser mais fortes do que os demais e se sentiram desamparados. Quanto aos exploradores, estes experimentariam a dor da exploração, isto é, eles sentiriam na pele tudo aquilo que eles estavam imputando às outras pessoas. Então, esse capítulo 2 de Amós, ele fala sobre as ameaças que Deus faz contra Moabe, contra Judá e contra Israel como um todo, abrangendo todas as demais cidades que a compõem, uma vez que o pecado de todos acabou se mostrando ter como fundamento uma única raiz, que é a falta de temor a Deus. O fato deles terem desviado daquilo que a aliança do Senhor estabelecia e de desrespeitarem os mandamentos, todas as leis que o Senhor e os estatutos que o Senhor havia dado para serem cumpridos. Que essa mensagem possa falar ao nosso coração de que só em Deus, e cumprindo aquilo que Ele nos ensinou e deixou para nós, é que podemos ter uma vida saudável na espiritualidade e na vida material, porque o Senhor, Ele trata com todos nós, visando o bem, tanto físico quanto o bem espiritual. E o Senhor não quer que um se destaque além do outro, porque só há uma vida saudável quando está balanceado a parte humana com a parte espiritual. E essa parte humana, ela deve abarcar todas as pessoas, não apenas uns, não apenas os nobres ou os poderosos, mas a nação como um todo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não se esqueça, faça sua inscrição no meu canal, Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Amém?